um forte apoio de políticas públicas, tanto dedicada à agricultura, produzindo semente melhorada, facilmente adotada pelos agricultores, mas também políticas públicas mais gerais, né, tem que ver com eletrificação, com extensão rural, com a infraestrutura. Os resultados que nós encontramos, nós europeus, o fim da Segunda Guerra, é que no momento quando no mundo a população agrícola ainda ultrapassa os 50% na maioria dos países, é um gap de produtividade entre a agricultura norte-americana, embaixo nessa slide, e as agriculturas do sul do mundo. Eu peguei lá uma foto da agricultura africana, mas, de fato, a agricultura do sul da Itália, na época, era praticamente as mesmas. Já na época, tínhamos um diferencial de produtividade de 1 a 30. Aquele elemento que eu estou botando lá em azul, na slide, nessa é a seguinte, são elementos que não vou comentar agora, vou botar lá para você ler, porque são ponto importante do segundo webinar que vamos fazer dentro de algumas semanas sobre o tema da crise ecológica. O que tem que lembrar vocês, em 1945, sair da guerra, diferencial de 1 a 30. No seu país, em 1945, nesse caso específico, 46, quando foi publicada a primeira edição da Geografia da Fome, do Josué de Castro, lembrando as causas estruturais da fome no Brasil, ligado a um problema de má redistribuição de terra, ou seja, reforma agrária necessária como elemento estrutural para combater a fome. Porque o que acontece na Europa a partir do fim da Segunda Guerra? A Europa sai da guerra com um problema de fome, exatamente como muitos países do sul do mundo. É o começo da Guerra Fria e a necessidade por parte dos americanos de reforçar os países do oeste europeu para evitar de cair dentro das mãos do soviético. As condições agrícolas eram muito similares àquelas dos Estados Unidos, em termos de condições agronômicas, qualidade dos solos, o que facilitava a introdução da semente desenvolvida nos Estados Unidos, as maquinárias, os tratores e demais máquinas, o que permite, e os produtos químicos, evidentemente. O resultado foi que em 15 anos, a Europa ocidental passou de uma situação de fome, como era em 45, a uma situação de autossuficiência alimentar em 1960, e a partir de aí começou a entrar com produção sedentária de maneira estrutural. Entretanto, o gap de produtividade entre os melhores agricultores da América e aquela porção de agricultor europeu bem desenvolvido e os produtores do Sul continua aumentando, de 1 para 30 e progressivamente aumentando cada ano mais. E nos mesmos anos, 1960, e quando começa a grande competição entre o agribusiness americano e o novo ator que aparece na cena mundial, que é o agribusiness europeu. Voltamos a lembrar, no começo dos anos 60, quando no Brasil teve um golpe de Estado em 64, poucos meses depois, a emanação do Estatuto da Terra. Em paralelo, continua essa aumentação do gap entre os agricultores mais fortes e os agricultores mais débeis. Tudo isso acontece em um período quando o mercado mundial começa a se estruturar cada ano mais como um único mercado único. É o período da Revolução Cubana, que vai pôr muitos problemas para os Estados Unidos, porque, por primeira vez, a diferença do que foi a Revolução Mexicana, a revolução política vai se acompanhando com a ideia de uma revolução agrária, com a ideia de reforma agrária. E de aí começam os problemas para Cuba, essencialmente. Mas a oposição histórica, estrutural dos Estados Unidos em contra da reforma agrária, particularmente da reforma agrária de tipo redistributivo, puxada pelos governos.
Chegamos aos anos 70, a população agrícola continua decrescendo. Como você lembra, a primeira slide com aqueles gráficos. A União Europeia entra de maneira permanente em produção de surplus agrícola, o que significa, junto com o mesmo problema nos Estados Unidos, que existe um problema que fazer com esse excedente de produção, que começa a ser não vendido, mas oferecido pelos países do Sul, a cambio de um alinhamento político com os deseatas dos países do Norte. É o momento quando a FAO, depois de brigar muitos anos, consegue, no 79, chamar a primeira Conferência Mundial em torno do desenvolvimento rural e da reforma agrária. Os anos 80 são conhecidos pelo triunfo do neoliberalismo, na chegada do Ronald Reagan e de Margaret Thatcher no governo, e começa uma série de problemas estruturais pelos países do Sul. A indústria do débito, os programas de ajuste estruturais que vão afetando de maneira muito séria todo o que é o setor agrícola, particularmente com a imposição de deixar a produção de autoconsumo se concentrar para a produção exportadora, de eliminar o serviço de extensão agrícola público, privatizando, e de fato a privatização, devido a que os preços eram muito mais elevados, vai deixar todo mundo dos pequenos agricultores fora da capacidade de aceder a esses serviços. É o período quando começamos a observar crises alimentares ao nível mundial. A mais conhecida foi aquela da Etiópia, em 1985, que gerou esse interesse da élite musical e cultural em torno do Live Aid. Entretanto, a China começa a caminhar rapidamente na ideia de uma economia do mercado, e o mercado global praticamente está completado. Os anos 80 também são importantes, porque são uma série de elementos novos que aparecem na agenda mundial. Eu coloquei alguns pontos lá acima. A questão de gênero aparece, a questão do meio ambiente e dos direitos humanos. No caso específico brasileiro, quando começam a aparecer novos atores organizados, o caso mais conhecido é aquele do movimento... Chega essa hora, ela está fazendo almoço, né? Com certeza. Alô? Bom, continuo. Aparece o movimento do Sem Terra, e também começa a se organizar outros movimentos dos povos indígenas, dos pescadores. Um momento importante, tanto no Brasil como nas Filipinas, porque quando volta a democracia, no mesmo ano, que paralelamente os dois países voltam com o mesmo pedido, que é aquele de implementar reformas agrárias. 88 é a nova Constituição brasileira, que pela primeira vez oferecesse de maneira pública o reconhecimento dos direitos à terra dos povos indígenas e também das terras ancestrais. A luta política é cada ano mais dura. Quando Chico Mendes foi matado, e no fim dos anos 80, o mundo vai mudando com a caída do Muro de Berlim. Os anos 90 são anos de uma crise forte, o fim dos estados da União Soviética, a migração do sul para o norte começa a assumir, em termos de número, quantidades crescentes e importantes, e essa migração tem muito a ver com o que aconteceu com as agriculturas do Sul, que foram, pouco a pouco, destruídas, e por uma série de crises financeiras, a partir daquele do México, de 82, crises financeiras que têm muito a ver com a política de ajustes estruturais e uma série de propostas de políticas que o Banco Mundial e o Fundo Monetário obrigaram, de fato, aqueles países a assumir. O Banco Mundial volta, depois de muitos anos, a falar do tema terra.
evidentemente, volta com uma proposta que tem pouco que ver com os pedidos dos povos no mundo, que está pedindo, seja o caso filipino como no Brasil, reforma agrária, redistributiva, políticas públicas. De fato, o Banco Mundial volta com a ideia de uma reforma agrária de mercado. E quando começa também uma corsa pela terra, que anos depois será conhecida como o land grabbing. As ONG e o movimento camponês tem o período provavelmente historicamente mais importante, mais reconhecido. A luta não é somente pela terra, mas também em contra da deforestação. E um elemento que passou desapercebido naquele período, mas que é bom lembrar, é o feito que a FAO publica alguns dados muito científicos, muito difíceis de ser interpretado, que evidenciam pela primeira vez que o incremento anual das produções dos principais produtos, do grão, do mais, etc., é um aumento decrescente, ou seja, estamos pouco a pouco chegando ao teto do que é possível como produção máxima dessas produções. Esse elemento, essa evidência que o crop yield começa a estagnar, não é estranha ao discurso que vai aparecer 10 anos depois em torno do GMOs, ou seja, do cultivo geneticamente modificado. Já nos 90 no Brasil, finalmente a reforma agrária volta a ser colocada dentro da agenda do governo. Os primeiros trabalhos que nós fizemos como FAO junto com o PNUD foi no final de 91, mas evidentemente foi quando a bancada ruralista junto com o Banco Mundial começou a brigar de maneira muito dura em contra disso. Nossos anos, vamos dizer, de 92, 95, foi quando mais trabalhamos acima do tema da reforma agrária, mas pouco a pouco começamos a pesquisar uma série de outras realidades que, a partir de 96, começou a se chamar de agricultura familiar, reconhecida formalmente no Brasil, e através do primeiro Pronaf que saiu naquele momento. 96 também é importante no mundo inteiro, e não somente no Brasil, pela chacina que aconteceu no Eldorado do Carajás. E quando o governo do Fernando Henrique é obrigado a criar um Ministério Extraordinário de Política Fundiária, que é um pouco antes signado do que depois foi o MDA. O Banco Mundial continua, a briga nossa de dentro da FAO e dos movimentos sociais em contra dessa ideia da reforma agrária promovida pelo mercado, e porque todas as evidências que nós já começamos a ter naqueles anos indicavam que, de fato, essa era a melhor forma para evitar de fazer uma reforma agrária. Isso vamos retomar o tema da Cimeia da Terra de 92 no próximo webinar. Na África, os anos 90 são importantes também, porque finalmente, pela primeira vez, começamos a ter... Espera aí, me está dizendo que tenho que fechar algumas coisas, porque... Porque, pela primeira vez, no caso moçambicano, a nova lei, a nova política de terra reconhece formalmente os direitos das comunidades à sua terra ancestral. Isso é reconhecido também dentro da lei de 97 e depois o anexo técnico que sai no ano 2000 estabelece de maneira clara a maneira como os territórios das comunidades têm que ser reconhecidos. Um pouco o exemplo que serviu para muitos outros países africanos para puxar esse tema. Evidentemente que foi necessária uma coalizão de forças, de movimentos locais, de ONG, de universidades, de algumas agências das Nações Unidas, como foi o caso nosso da FAO, mas encontramos, como sempre, o mesmo problema de briga em contra do governo corrupto, pouco interessado no reconhecimento desse direito. E, por lado do Banco Mundial, tanto quanto na América Latina e na
estava puxando para uma reforma agrária do mercado, é o momento quando na África aparece o tema dos sistemas de cadastro, de administração de terra moderno, indicando culturalmente o feito que tudo que existia, que existe na África, era coisa velha, que não podia ajudar o desenvolvimento. Nos anos 90, na África, também temos que lembrar que foi importante pelos conflitos crescentes em torno da terra, como foi o caso do Pro-Savana, que vamos mencionar depois. Chegamos ao ano 2000, a população mundial agrícola já está chegando ao nível de 2% da população total. O excedente de produção agrícola continua invadindo os mercados do sul, e continua na erosão genética que faz que chegamos de 12 mil importantes plantas utilizáveis para fim da alimentação humana, chegamos com 3 ou 4, praticamente estamos cobrindo o conjunto de 2/3 do mercado mundial de tipo agrícola. A privatização da pesquisa em agricultura faz que de fato os estados, fora de exceção muito limitada, de fato deixam tudo o que tem que ver com produção de novas variedades, de produção de técnicas de cultivo, etc., deixa tudo isso na mão do setor privado. É importante lembrar que depois de 50 anos depois do fim da Segunda Guerra, o gap de produtividade entre os melhores agricultores familiares, com todo o pacote mecânico, químico e de semente melhorada, e os agricultores do sul do mundo, chega ao nível de 1 a 500. É importante lembrar isso. Vamos concluindo sobre esse tema. O novo milênio, no caso do Brasil, no 2002, o tema da fome volta, evidentemente, porque com a chegada do Lula ao governo, a questão da fome, da reforma agrária, fazia parte dos programas, pelo menos dos movimentos sociais. Em 2003 tem o programa de aquisição de alimentos, você tem todo o listado aí. Também agradecendo o empurrão que os países de Filipinas e de Brasil deram, a FAO, em 2006, em Porto Alegre, conseguiu chamar uma segunda conferência internacional em torno do tema da reforma agrária e do desenvolvimento rural. Não participou o Banco Mundial, ou seja, foi o momento quando cristalizou-se essa visão de um setor mais progressista dentro da FAO, em torno de políticas públicas pelo acesso à terra e pelo desenvolvimento rural. Fora disso, o mundo conservador do Banco Mundial e demais doadores do norte da Europa empurravam para uma visão muito acima do mercado. É importante lembrar como no fim dos anos 2000, 2010, os esforços que a SAF, a Secretaria da Agricultura Familiar, e de seu secretário, que temos aqui hoje nos participantes, o Walter Bianchini, chegou a ultrapassar o tema do PRONAF, do apoio à agricultura familiar, com uma política pública de educação e extensão rural, ou PONATER. O tema da reforma agrária, desafortunadamente, a partir desses anos, começa a desaparecer da agenda política, tanto do Lula como da Dilma. E a Pastoral da Terra lembrou como foram os piores progressos em matéria de reforma agrária. A última década, a crise financeira começa a entrar no mundo da finança a gerir o que é o tema dos recursos naturais. Isso será parte da próxima apresentação. Mas para nós é importante lembrar o que está escrito em torno desse gap de governança, ou seja, está aumentando no mundo inteiro o que é a falta de credibilidade do governo e do populismo, por outro lado. Ou seja, setores importantes da cidadania não se reconhecem mais nos seus próprios governantes, tanto no sul como no norte do mundo.
Eu botei em vermelho a questão do ProSavana em Moçambique, porque foi um problema sério que nós tivemos que enfrentar, oriundo do seu país, do Brasil. Sim, você tem interesse, pode ler todo o que está escrito lá, mas essencialmente o ponto-chave era que no Moçambique, graças aos esforços de um conjunto de atores, em 95 a nova política de terra reconheceu a existência de direito das comunidades locais, sem que essas comunidades precisaram de formalizar esses direitos. A lei de 97 transformou a política em instrumento jurídico muito claro. E no momento quando o presidente do Brasil e de Moçambique decidiram de replicar a experiência do Cerrado no corredor de Nampula, de fato, o ponto-chave foi que ninguém partiu do ponto de base, ou seja, do reconhecimento que existiam direitos naquela terra, mesmo se a densidade de população era muito baixa. Isso originou um problema que ainda hoje não é completamente terminado, mas deixou de trás um rastro de desconfiança, de falta de credibilidade ainda mais, mesmo em torno do governo mundialmente conhecido como governo progressista. Para fechar, alguma coisa que são importantes recordar. Hoje em dia, no 2020, mais de 2 bilhões de pequenos agricultores dependem da produção de produtos agrícolas. De 95, de 141 países em desenvolvimento, para eles, esses produtos agrícolas representam mais de 50% da sua exportação. Se vamos entrar em particular para nós europeus, que é toda a faixa subsaariana, a porcentagem é mais de 80%. Ou seja, são países que dependem da produção e da venda desses produtos. Os pequenos produtores familiares, mas é bom lembrar que são pequenos produtores, ou seja, que de 0 até 5 hectares, representam 94% do total mundial dos agricultores hoje em dia, mas tem um controle somente de um pouco mais de 20% da terra. Como já disse, foi pouco a pouco se formando um único mercado mundial. A produtividade gerada pelos agricultores mais modernos, entre aspas, de fato, acompanhou-se com um decréscimo histórico dos preços pagos aos agricultores. Hoje em dia, observamos 27 milhões de pessoas que estão vivendo em condição de esclavagem. Você conhece esse tema lá, seguramente, no norte do país, como nós encontramos no Pará. Mas, hoje em dia, temos escravidão também no nosso país, mesmo aqui na Itália, né? Em particular, um tema que é muito caro para mim e também para minha filha, 93 países ainda não reconhecem direito igual às mulheres em torno da terra. E com todos os anos de desenvolvimento que a cultura neoliberal nos diz desde os anos 80, hoje em dia, 2020, somente 1/3 da população mundial tem um ingresso de mais de $10 por dia, ou seja, $300 mensuais. A grande agricultura, hoje em dia, não é somente a agricultura familiar de grande escala, mas também tem formas novedosas, como aquele que em inglês são chamados de CAFO, do Concentrated Animal Feeding Operation, concentra 72% da produção do frango, 42% do ovo e 55% da produção mundial de porco. As agriculturas do norte, que teve políticas públicas, que teve apoio da pesquisa pública e depois privada, que teve, vamos dizer, condições agroclimáticas favoráveis para seu desenvolvimento, também
teve, a partir dos anos 60, um conjunto de medidas de proteção que hoje em dia se traduzem em termos de dinheiro, com a cifra que eu coloquei lá embaixo. O subsídio mundial às agriculturas gira em torno entre 560 e 700 bilhões de dólares anuais. Isso é um pouco a situação que estão vivendo as agriculturas do sul do mundo. Tem que competir em um único mercado mundial, onde as regras, de fato, são decididas pelos países do norte. Tem que ter competência em um mercado onde as agriculturas do norte que têm uma produtividade por trabalhador 500 vezes maiores, também gostam de uma série de políticas públicas e de apoio financeiro para proteger essa agricultura. Hoje em dia, qualquer tipo de agricultura do sul que pretenda se emancipar dessa situação tem que tomar em conta qual é esse entorno político, econômico, financeiro, evidentemente, porque a finança está cada dia mais apoiando esse tipo de agricultura, e agronômico. Eu termino aqui para deixar tempo para discutir. Muito obrigado. Bom, Paulo, eu vou começar te agradecendo muito pela sua fala e agradeço a participação de todos que estão aqui presentes. A gente está em 21 participantes nessa reunião, nesse encontro, nesse debate. Eu começo fazendo um breve comentário, na verdade, a respeito de como tu conectas a questão do neoliberalismo, das crises alimentares e de como a gente está, enfim, pensando em termos de Brasil, como a gente está numa situação em que as políticas públicas elas foram moldadas de forma em que, por exemplo, a assistência técnica, como você bem coloca, ela deixa de atender, nunca atendeu propriamente os pequenos agricultores, ela é direcionada para esses grandes agricultores, e grandes agricultores, como tu finaliza, que vêm ganhando cada vez menos pelo produto. Então, enfim, a gente tem uma agricultura de grande porte, que recebe cada vez mais recursos do governo, e que não necessariamente gera retornos, gera cada vez menos retorno dentro do mercado mundial. E daí, uma primeira pergunta, que é uma continuidade daquilo que você estava colocando no final, como que a gente consegue dar os primeiros passos, e pensando no papel da gente como juventude, e de estar aqui discutindo uma saída para esse tipo de armadilha que a agricultura brasileira se encontra, em que, enfim, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, de o que fazer agora. Bom, o que eu posso dizer é que, primeiro, foi uma briga de décadas. O ponto-chave que você não tem que esquecer que vai ser, se você está realmente comprometido com esse tema, vai dedicar a vida inteira para isso. Porque os esforços que você está fazendo agora não necessariamente vai ter fruto, resultado já agora, final desse ano ou do ano que vem, mas podem ser a semente que vão pouco a pouco conseguir mudar coisa lá dentro de anos. O ponto-chave é que, o que da fala pareceu, acho, bastante evidente, é que se centrar a atenção acima dos problemas técnicos é como perder de vista que os problemas principais são ao nível político. A ausência de uma política pública para apoiar um tipo de produção agrícola que era totalmente desconhecida foi o ponto-chave. Ou seja, a FAO apoiou o reconhecimento de uma coisa que era evidente para milhões de produtores brasileiros, ou seja, essa agricultura familiar. Nós ajudamos a quantificar, a mostrar o seu funcionamento agronômico e econômico, mas depois o ponto era como repassar isso acima, ao nível superior de políticas públicas, seja ao nível do Estado ou ao nível federal. Nós tivemos sorte, assim que eu sempre digo na minha vida, 50% tem com ter sorte. A sorte nossa foi,
que o Lula ganhou as eleições e que um dos assessores do Lula fazia parte da nossa equipe. Assim que, vamos dizer, tínhamos a porta aberta para chegar ao nível superior, para repassar esse tipo de informação credível, porque produzida pelas Nações Unidas, ou seja, não era uma informação particular ou de um movimento, e fazer que a política fazer o que era possível para traduzir esse problema em uma política. O Pronaf foi um resultado político de um compromisso. As propostas de uma nova política, de um programa de desenvolvimento pela agricultura familiar que a FAO produziu como resultado dos anos de trabalho no país inteiro, tinha ambição maior. Mas em uma negociação política você tem que aceitar que tem coisa que pode passar e outra coisa não. Você hoje em dia tem essa situação que, de fato, tem um nível de conhecimento técnico individualmente, com seus doutorados, com seus mestrados e com sua vida cotidiana perto de agricultoras e demais atores do campo, que é muito elevado. Ok? É muito bom porque ninguém pode falar bobagem para vocês. O ponto de partida é elevado. E a isso você pode acrescentar uma possibilidade de chegar a tocar temas com pessoas, nesse caso, dentro do mundo da igreja, que podem ajudar a mudar as políticas no mundo. Mas temos que ser realistas. Hoje em dia, tem poucos governos que se preocupam com os agricultores pequenos. Sorte que tem uma série de outros movimentos que vão surgindo. Na semana passada vocês assistiram, imagino, junto comigo também, com o encontro que o Carlo Petrini fez. Mas tem muitas iniciativas, né, de agricultura ecossolidária, de agricultura biológica, de agricultura, etc., etc. São pequenas gotas. O ponto é não cair na ideia que individualmente as gotas vão encher um vaso. É somente se você vai botar energia em área que não necessariamente você conhece hoje. A área da política é a área das alianças políticas. Ou seja, tem que aceitar de ir a trabalhar com as pessoas de outro horizonte político, o que vai significar uma negociação, uma concertação, mas tendo claro que é o norte do objetivo final onde você pretende chegar. Ter muitos objetivos significa dividir as forças. E isso vai ser complicado depois, porque quanto mais são os pedidos, quanto mais divididas são as forças, quanto mais fácil pela reação dizer porque hoje essa é a situação, a única agricultura que funciona é a agricultura moderna, empresarial do norte. E nós todos estamos aqui brigando, dizendo existem agriculturas plurais no mundo inteiro que precisariam simplesmente das mesmas políticas públicas que tem as agriculturas do norte. Assim que você tem que tratar de procurar amigos, amigas que sejam mais na área das políticas. E por isso que eu achei que podia ser interessante falar com alguém que foi parte disso, como foi o Walter Bianchini, não tanto para perguntar o sucesso, a coisa boa que foi feita, mas as dificuldades de adentro de mudar esses equilíbrios. Over. Bem, Paulo. Então, a Lília me passa a palavra. Agradeço muito a sua contribuição e de modo muito especial a história, né, que você nos traz presente e muito importante para nós entendermos o panorama geral. Eu preparei uma pergunta aqui dentro do escopo da economia de Francisco e também depois da minha pergunta nós faremos inscrições pelo chat para que outras pessoas tenho com certeza muitas pessoas que têm muitas perguntas a fazer para você, para também enriquecer a nossa reunião de hoje. Então eu preparei a seguinte questão. Grandes são as implicações pragmático-teóricas e também poderíamos acrescentar políticas do magistério do Papa Francisco e as exigências da ecologia integral propostas pela Laudato Si, de modo específico em relação à educação ecológica.
o que implica na transformação moral e substantiva dos modelos agroalimentares do mundo. A pergunta as duas perguntas são, primeiro, quais os desafios para as pastorais sociais, e aqui temos o Maurício também representando uma importante pastoral do Brasil, na formação e transformação moral da agricultura, tendo em vista o cultivo e o cuidado da mãe e irmã terra e a promoção da biodiversidade como vocação original do mundo criado? E a segunda pergunta, qual a imbricação, né, o que se imbrica do chamado do Papa Francisco na formação de um novo humanismo solidário? Então, o que esse chamado imbrica na formação de um novo humanismo solidário a partir das juventudes e, em especial, desde os países da América Latina e, consequentemente, do Sul global, mas, então, perguntando a partir do lugar de onde estamos. Essa é a minha questão. Andrei, veja aí. Eu passei anos tratando de procurar alianças políticas nos setores tradicionais da esquerda mundial. E, entretanto, fui lendo, pesquisando, falando com o mais velho, para entender por que era tão difícil, porque, de fato, não conseguimos abrir porta nenhuma. E pouco a pouco fui me dando conta, estudando um pouco como a questão agrária foi vista dentro dos partidos das esquerdas internacionais, seja europeia, latino-americana, etc., como, de fato, até hoje tem uma incompreensão completa do que é o mundo camponês. Essa velha ideia que ainda hoje alguns professores em São Paulo continuam veiculando, que a agricultura familiar coisa do passado, que não tem futuro. Bom, é uma visão comum dentro do mundo também dos partidos progressistas. O que fiz que eu, pouco a pouco, foi me aproximando, evidentemente, a partir de quando tive a oportunidade de ler Laudato Si, de me dar conta que às vezes no mundo acontecem milagres, ou seja, apareceu um papa com uma visão e com um grupo de pessoas, porque tive a oportunidade de conhecer as pessoas que materialmente escreveu o texto, que tem essa compreensão mundial e também que está alerta do que são os equilíbrios, do que é possível fazer, do que não é possível fazer. Que hoje em dia eu diria que você tem o único caminho aberto para o futuro está dentro do que o Papa colocou e dentro do texto de Laudato Si. Mas o ponto do que eu chamo a atenção para vocês, jovens, é que eu também tive, em meus 25 e 30 anos, muito animado, acompanhando governos progressistas no centro, na América Central, Nicarágua, etc. Mas os anos passam e, pouco a pouco, começamos a ter nossa atenção voltada para outras coisas. A razão simples é que não conseguimos ver resultados imediatos de nossos esforços. Assim que, pouco a pouco, dizemos, bom, eu briguei, lutei 5, 10 anos na minha vida, agora vou fazer outra coisa. Não funciona assim. Você tem esse elemento a mais do que eu tinha, ou que minha equipa teve nos vários países, que é o feito de ter uma fé. Agora, conhecimento técnico, científico, humano com essa realidade e com uma fé que nesse momento é um plus único no mundo, para mim o resultado deveria ser que você tem que aprender a usar as suas energias pouco a pouco como um maratona e não como um 100 metros. O bom é que existem muitas experiências locais em todos os países do mundo, é muito importante, mas o que eu vejo é que tem muita atenção acima das pequenas coisas de produção local, da qualidade dos produtos, etc. O que o Petrini lembrava outro dia é que é importante do valor simbólico, ou seja, temos que entrar na cultura mundial para fazer entender que a Mãe Terra não é somente uma produção de produto alimentício, mas é uma produção de cultura e de um respeito que o homem hoje em dia tem dificuldade de aceitar.
não vejo outro caminho que não seja aquele da educação permanente e de aprender a lutar em áreas que hoje em dia, nos seus 30 anos, ainda são difíceis, seja na área política. Muito bem, agora nós aguardamos inscrições pelo chat ou também livremente se alguém gostaria de abrir o microfone e fazer sua pergunta. Muito obrigado, Paulo. Excelente resposta, agradeço. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Andrei. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Vai, Ivan. Bom dia, Paulo. Minha pergunta é no sentido de saber o que você acha de empoderar pequenos agricultores com tecnologias agrícolas, como, por exemplo, as tecnologias de agricultura vertical, para ajudar esses pequenos produtores a aumentarem a sua produtividade mesmo, né? Daquela terra que, teoricamente, é menos produtiva, né, do que os grandes produtores. A resposta vai ser rápida. Pessoalmente, não tenho nada em contra. Acabo de ver 2 documentários que passaram aqui na televisão, um de Singapura e outro aqui na França. Os resultados são interessantes, mas não podemos esquecer que são agriculturas muito caras, ou seja, que precisam de uma inversão de capital inicial que hoje em dia não é nas condições normais dos pequenos agricultores. Assim que é bom, mas o ponto final é que esses pequenos exemplos funcionam porque têm um acesso direto a pequenos mercados ou restaurantes, ainda para uma élite, e que é uma agricultura cara. O ponto para nós é a ligação entre os agricultores, mulheres e homens, e o recurso natural, seja a mãe terra. Nós começamos a ir apoiando um tipo de agricultura onde, de fato, mãe terra não existe mais, é só tecnologia. É bom para ir para Marte, mas não vai ser a resposta. É periférico, vamos dizer. Para você. Maurício Queiroz, depois a Léa Vidigal e depois eu leio a pergunta da Isabel que colocou no chat. Bom dia, gostei da apresentação. Eu trouxe aqui um livro que traduz um pouco da minha preocupação, não só minha, mas de muitas pessoas no mundo todo, sobre o tema da agrobiodiversidade, que junto com o desaparecimento do que nós chamamos aqui de sementes crioulas, houve também, junto com isso, o desaparecimento dos agricultores, dos camponeses, porque as pessoas passaram a comer aquilo que a indústria dita, aquilo que o agrobusiness produz, e deixaram de comer comida que a gente diz verdadeira, que vem da própria produção das sementes tradicionais. Então, eu queria trazer para o Paulo esse tema aqui também presente para os demais, que é para mim, eu acho que é um dos centros também do debate hoje, quando a gente fala em fome, quando a gente fala em alimentação e agricultura camponesa. Para concluir, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo um trabalho agora de emergência em relação ao coronavírus, que é o fornecimento de sementes para muitos agricultores que perderam suas sementes, e também por conta da seca agora. E provavelmente poderá faltar alimentos. Então, trazer presente esse tema aí para vocês contribuírem também junto. Maurício, o Pat Mooney faz parte das leituras recomendadas, efetivamente. Eu aconselho também de ir visitando periodicamente os sites do ATC, porque tem muitas coisas muito interessantes para lá. Você me permite de completar esse comentário que você fez, que é totalmente correto, que eu partilho 100%. De fato, o que nós estamos assistindo hoje em dia não é somente a desaparição dos camponeses, mas é uma coisa mais problemática, que é a transformação dos agricultores no sentido dos nossos avós ou tataravós, ou seja, de pessoas, homens e mulheres que conheciam, que viviam em simbiose com o território,
em pessoas que hoje em dia são obreiros, são pessoas totalmente alienadas do seu meio de produção e que, de fato, funcionam para implementar coisas que estão decididas, tanto acima, a partir do setor da semente, dos produtos químicos, etc., como abaixo por parte dos supermercados da grande distribuição organizada. De fato, hoje em dia, é uma figura que não existe já no norte do mundo. O agricultor não é o camponês, mas é um elemento de uma cadeia produtiva onde não tem possibilidade de influenciar de maneira nenhuma toda o que é essa famosa cadeia de valor. E o resultado é que o dinheiro que continua a ser gerado dentro dessas cadeias de valor nunca vai pelos produtores e vai todo para os demais intermediários. A semente é o caso emblemático, porque era fundamental para todos os agricultores e agricultoras de utilizar sua própria semente. Você, o dono, faz a produção, na parte da sua semente vai para vocês. Hoje em dia é proibido. É por isso que digo que a luta não é somente técnica, é uma luta ideológica, cultural e política. Obrigado, Maurício. Lea. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do Josué de Castro. Você mencionou em outra oportunidade a importância de Josué de Castro para a compreensão da questão agrária e principalmente da questão da fome. Foi a primeira contribuição para uma geografia da fome, e duas coisas importantes foram faladas ali na contribuição de José de Castro. Primeiro, que a fome é um problema político, que o problema da fome não é natural, não é técnico, não falta comida no mundo. E segundo, que existe um mapeamento da fome, das causas dela, pelo Brasil. Foi a primeira vez que isso foi situado no território brasileiro. O Josué de Castro esteve, foi presidente da FAO lá na década de 40, 50, e a própria FAO, ao longo dos anos, ele mesmo desistiu da FAO, de certa forma, como um projeto de superação da fome no mundo, e eu percebo que existe um desaparecimento dessa contribuição intelectual tão importante para o mundo e para a questão da fome nos debates sobre alimentação e soberania alimentar e até sobre a questão agrária. Então, eu queria entender como a gente poderia resgatar esse legado de José de Castro hoje para compreender e atualizar os nossos desafios e as nossas soluções. Até eu acho que a conexão com a Laudato Si é muito grande, se eu for olhar especificamente a questão da fome. Mas eu queria ouvi-lo a respeito desse ponto. Bom, eu tenho a honra de ter insistido, quando organizamos a Conferência Internacional de Porto Alegre em 2006, insisti com o ministro Rossetto, na época, para dedicar a conferência ao Josué. A Conferência da Reforma Agrária foi em 2006, e o livro, a Geografia da Fome, saiu em 46, ou seja, era a oportunidade ótima, 60 anos depois, para fazer um gesto forte acima disso. E foi assim. A Conferência ICARDE de 2006 voltou a colocar o tema do Josué como um pensador histórico do tema. A má sorte do Josué foi que ele não foi um ideólogo da esquerda. De fato, se você um dia vai ter tempo de estudar o tema da questão agrária nos partidos comunistas ou socialistas europeus, por exemplo, depois da aparição da Geografia da Fome, livro que foi traduzido imediatamente em italiano, francês, em qualquer idioma, não vai encontrar um partido da esquerda europeia que tenha dito, olha, essa é a base, temos alguém que colocou os elementos estruturais para entender por que temos que brigar por uma reforma agrária. Imagina que na Itália, a reforma agrária que foi feita 4 anos depois, 1950, foi votada pelo parlamento contra a opinião do Partido Comunista.
O Josué de Castro passou, que é um burguês, era um médico burguês de Recife, passou 10 anos pesquisando, né, a partir dos 36, até quando o livro saiu, em 46, e de fato ele colocou todas as evidências enquanto médico, não enquanto ideólogo comunista, como trataram depois de dizer que ele era, mas de fato era um homem, um observador e um científico. E hoje em dia nós precisamos de pessoas assim, que não partem de uma visão ideológica, mas partem dos elementos concretos. A reforma agrária, de fato, desapareceu porque a coalição de forças são todas em contra. Mas a necessidade da reforma agrária continua, porque a concentração de terra, eu lembro os dados últimos que eu coloquei, são 94% dos agricultores do mundo que são pequenos ou muito pequenos, e controlam 20% da terra. Ou seja, evidentemente que não é possível, vamos dizer, mudar estruturalmente essa situação sem política de reforma agrária. Mas você, se você tem conhecimento de outras línguas, que não seja português, inglês, francês, etc., o que estão acontecendo agora com a Covid, eu estou observando não que são as declarações das futuras políticas internas nos países, mas quais são o compromisso que os países importantes querem assumir ao nível mundial. Não existe, a ideia de contrarrestar a deforestação, e dois, de promover, de reforçar, capitalizar as agriculturas camponesas do Sul. Ou seja, a dificuldade vai ser de encontrar os aliados políticos. A filha do Josué, não sei se ainda está vivendo, mas seria, bom, um possível contato poderia partir de lá. O centro, eu fiz parte do centro, acompanhei com minha contribuição voluntária durante os anos, mas o ponto é que tem poucas ligações com os movimentos camponeses. Assim que uma figura como ela, com certeza que poderíamos encontrar outras em outros países, precisariam de ser valorizadas não somente pela seriedade do seu compromisso, mas também pelo compromisso político. Você lembrou corretamente que ele na FAO ficou, no fim, não deu mais, o que um pouco aconteceu comigo depois de tantos anos. Mas o ponto é que ele também teve o mesmo problema, ficou sozinho. E não é possível mudar as relações políticas dentro de organizações desse tipo quando vocês estão sozinhos. Coalição, alianças políticas são fundamentais. Se você precisa de ter parte de seus grupos que tem que começar a trabalhar esse tema. Porque senão o ligado, a herança histórica do trabalho que continua sendo a base, porque ninguém pode dizer o contrário. Fome precisa não de limosna, mas precisa de políticas públicas estruturais, que não foi feito tampouco durante o período do Lula, de fato, porque politicamente, com a bancada ruralista, não era fácil fazer. Obrigada. Andrei. Obrigado você, Léa. Eu vou ler a pergunta da Isabel aqui. Isabel problematiza dois conceitos levantados a partir da reunião, que é o problema da relação norte-sul, e aqui ela levanta a pluralidade de agentes no mundo global, que superaria, ou se é possível superar essa dicotomia norte-sul. Achei interessante essa pergunta dela. E a segunda problematização que ela faz é a respeito do conceito de desenvolvimento, e aqui eu também Andrei, levantaria, por exemplo, a Amartya Sen, desenvolvimento como liberdade, para responder aqui, mas eu deixo a pergunta da Isabel para você, Paulo. Tem toda a razão. É um palavrão do desenvolvimento, porque, de fato, é oriundo de uma dominação cultural de um tipo de norte. Eu estou falando, de fato, de um norte econômico em contra de um sul econômico, porque o norte econômico também aqui na Itália é um tipo de produção massificada, capitalizada, que acima disso
tem acesso a um conjunto de políticas de apoio e de subsídio que não existem para os demais. Ou seja, tem um discurso dos políticos e dos economistas liberais que o mercado pode resolver tudo, mas, de fato, não tem a competência entre iguais. Tem o mais forte que tem acima de sua já forte capacidade produtiva, tem todo esse conjunto, e os demais, o sul, de maneira geral, que não tem. A entrada da China, que era considerada historicamente parte do sul do mundo, mostrou que o conceito do norte e o sul não é geográfico, é um norte econômico dominante, que utiliza as mesmas práticas, sejam chineses, sejam europeus, sejam americanos, ou seja, o agribusiness brasileiro. Sim, que efetivamente temos que entender, não é uma ideia que o norte seja o norte, o conjunto de europeus, de americanos contra o sul. E de trás vem efetivamente o que é essa questão de o que queremos entender por desenvolvimento. De fato, quando tem uma dominação de um modelo, de fato é um conjunto de elementos. Ou seja, os neoliberais não chegaram a dominar somente porque tinham economistas neoliberais. É porque porque tinham o capital para fazer isso, mas porque conseguiram dominar o setor cultural e colocar uma série de conceitos que, de fato, entraram também nas nossas falas normais, típico a ideia de que da agricultura moderna em oposição dicotômica ao que é tradicional, ou seja, velho. Se que nós temos todo o que fazer continuamente durante nossa vida essa limpeza de nosso vocabulário e esclarecer o que conceito estamos usando. Se o desenvolvimento, estamos falando de um desenvolvimento humano, ótimo. Mas se a ideia do desenvolvimento continua sendo a ideia que temos que acrescentar o produto interno de 1, 2, 3, 4, 5% por ano, etc., evidentemente que estamos falando de duas coisas opostas. Assim que é bom ter clareza nos conceitos, esclarecer no começo, mas evidentemente uma fala em meia hora não podia passar 10 minutos a alinhar esses conceitos, mas concordo. Bom, eu faço agora a pergunta que o Alexandre Guil, que ele trabalha na empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, e ele pergunta que, na realidade aqui do estado de Santa Catarina, uma das principais dificuldades da agricultura familiar não está relacionada à produção, mas sim ao acesso aos mercados. E com a pandemia, com a Covid-19, essa situação ficou ainda mais complexa. Eu passei álcool. E a pergunta dele é: como os agricultores familiares podem superar essa barreira, tanto no contexto de pandemia, quanto depois? O que foi observado desde o fim dos anos 60, essa transformação do camponês em operário, de fato acompanhou-se com uma separação tanto do todo o conjunto de, vamos dizer, de indústria que vem a monte da produção agrícola, ou seja, a produção de pesticidas, de sementes, etc., maquinária, e todo o que são o conjunto de atividade ou empresa que estão abaixo da produção, que de fato vão definir a cadeia de valor depois, e que na Europa chamamos de chamar isso como a grande distribuição organizada, que são aqueles que de fato pelo controle que tem acima de supermercados ou hipermercados ou da venda pela internet, do drive, etc., de fato vão obrigando os produtores a produzir certas variedades de certos produtos com certas técnicas, porque são aqueles que eles depois querem vender. Na Europa e na Itália, em particular, tem se desenvolvido por parte em particular do sindicato de agricultores, vamos dizer, um pouco do equivalente da CONTAG, um conjunto de mercados pequenos em cada aldeia que faz que o contato estabelece diretamente entre o produtor e o consumidor. Existe muito disso também na França. São
pequena realidade, mas que detrás tem uma organização feita por, que seja pela CONTAG italiana ou por outras redes de camponeses. Importante porque de fato, reduzindo não somente uma parte importante do valor agregado vai a ficar junto com o produtor, mas também muda a lógica. Não é o que o produtor final supostamente quer que o produtor tem que produzir, mas de fato os produtores podem voltar a produzir coisas antigas que tinham muito mais gosto, muito mais sabor e que não precisa, sobretudo, viajar muito. Porque hoje em dia, um dos grandes problemas que nós todos temos, nós cidadãos de grandes cidades, é que compramos tomate que viajam 3.000 quilômetros para chegar até nossa casa. E para poder viajar não tem sabor. O mesmo, né, agora aqui em junho, né, na França, as fresas, o morango, não tem gosto, mas podem viajar. No momento que você consegue romper esse domínio da grande distribuição e podem entrar a partir de pequeno mercado, não somente ganha mais dinheiro, mas também pode produzir coisas diferentes. Eu sei, por exemplo, porque acompanhei uma vez a esposa do Walter lá em Curitiba, que existem experiências desse tipo, ou seja, pequeno loja onde produtores nesse caso era de agricultura biológica, podiam vender suas produções diretamente. Também, sim, existem as mapas, ou seja, o ponto é a organização, ou seja, é preciso ter um sindicato ou uma organização que tenha essa capacidade de organizar todas essas gotas. Porque, como já disse anteriormente, gotas individuais não vão fazer massa. Segundo, a mensagem também que tem que ser repassada pelos agricultores de ter a coragem de voltar a colocar nos mercados coisas, sementes antigas que é preciso voltar a produzir. Bom, eu sigo falando. A Luísa não teve a possibilidade de estar aqui conosco hoje. Como eu tinha comentado antes, ela está bastante ocupada por conta da pré-candidatura dela à Prefeitura de BH, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas ela deixou algumas perguntas, então eu vou fazer uma pergunta que ela deixou conosco. Ela quer saber um pouco sobre em que medida, de fato, existe a possibilidade de, no Brasil, existe a complementaridade de uma agricultura de monocultivo, de uma agricultura mecanizada, com intenso uso de agrotóxicos, voltado para a produção de commodities, e uma agricultura de pequenas propriedades que produz alimentos sustentáveis, saudáveis. Essa pergunta, uma das perguntas da Luísa. Isso foi um pouco a posição oficial que o antigo diretor-geral da FAO colocou, o Graziano, que tem espaço para todos, tanto para o agribusiness como para a agricultura camponesa. Pessoalmente, não condivido em absoluto essa convicção. Primeiro, porque não estamos jogando no mesmo partido. O primeiro agribusiness tem toda a capacidade de influenciar no Congresso, tem todo o apoio da finança, das indústrias químicas, mecânicas, etc. E os pequenos produtores só têm Pronaf, de fato. Mas as evidências que nós temos hoje em dia, que perante uma população mundial de 9 bilhões, que temos, mais ou menos 9 pontos, mais, quantos são 7 bilhões agora, vamos até 10 bilhões daqui a 20, 30 anos. Já hoje temos uma produção agrícola alimentária que é excedentária. Estamos produzindo hoje também para uma quantidade por volta de 11 bilhões de pessoas. E temos, por isso, um waste, um desperdício de produtos que é enorme. Assim que isso é o resultado exatamente dessa política de reforçar esse tipo de agricultura de massa, sem qualidade, mas com todo o apoio político. Não precisamos dessa agricultura. Essa agricultura, hoje em dia, perante um desenvolvimento capitalista, onde, mesmo no setor econômico, fora da agricultura, está se eliminando trabalho, nós precisamos de criar trabalho.
A agricultura camponesa é uma agricultura que cria trabalho, que cria cultura e, evidentemente, que também respeita o meio ambiente. Assim que a briga, nosso objetivo não pode ser de conviver com o agribusiness. O objetivo tem que ser de fazer reconhecer que as agriculturas camponesas no mundo inteiro podem produzir suficientemente bom, barato e de grande variedade para a necessidade que o mundo hoje em dia tem. Bom, outra questão da Luísa, ela mandou algumas, é sobre a questão de como pensar a existência da agricultura familiar num contexto de desmantelamento das políticas públicas, de violência, conflitos no campo, avanço da mecanização, e quais seriam os arranjos produtivos, uma agenda política que sustentasse a agricultura familiar no Brasil? Bom, evidentemente você tem essa má sorte de ter o presidente que tem hoje em dia. Mas a observação desde a Europa é que décadas de neoliberalismo, de descontrole total, né, nos setores econômico, financeiro e de grabbing, de acaparamento de recursos naturais, chegaram a produzir o Covid-19 e dentro de poucos anos vamos ter o Covid-20 e mais, porque essa ideia vai continuar. Mas o resultado em todos os países europeus que estamos ouvindo aqui é a necessidade de reforçar a presença do Estado com políticas públicas mais fortes. Agora, aí também, no caso italiano, o elemento interessante foi que, graças à crise do Covid, foi definido na legislação para reconhecer os direitos dos trabalhadores ilegais que trabalham na agricultura. E de fato, sem um empurrão forte por parte do movimento camponês italiano. Quero dizer com isso que, às vezes, tem condições históricas favoráveis, às vezes não, mas é possível que condições totalmente externas ao setor agrícola possam obrigar o Estado a repensar suas políticas. O ponto de estar no momento que isso acontece, de ter a capacidade de juntar forças. E o problema eterno que tem todos os movimentos de esquerda, essa capacidade de se dividir sempre no momento chave. Veja, hoje em dia, eu estou acompanhando a diário, cada dia um pouco as notícias do Brasil, e de fato, fora de todas as bobagens desse presidente, ainda não tem uma oposição organizada capaz de fazer uma contraproposta, que seria o primeiro passo. Depois, isso não é suficiente, porque já na época, quando foi Lula candidato, tem uma proposta forte para uma reforma agrária. Ele foi elegido, a reforma agrária desapareceu. Voltou a pressão dos movimentos sociais, o Plínio Arruda Sampaio foi chamado para fazer uma proposta de plano nacional, ele fez e o Lula jogou fora outra vez. Ou seja, número um, é preciso de ter uma organização para contrarrestar esse maluco que tem de presidente. Mas fora disso, ao nível mais local, é preciso de organizar forças para voltar a ter políticas públicas nesse favorável. Foi feito no passado. O Pronaf foi um exemplo que começou com Fernando Henrique, para dizer que não foi necessário a chegada do Lula. Lula acelerou, mas o movimento nasceu antes. Mas foi possível, o Bianchini foi o ator principal, voltar a instaurar a educação rural e assistência técnica no Brasil, coisa pelo pequeno produtor, coisa que tinha desaparecido. São lutas largas, mas precisa de organização. Hoje em dia é evidente que o Bolsonaro é a expressão de um conjunto de forças evangélicos, militares e a bancada ruralista que vai ser difícil de derrocar. Mas não tentar, não fazer uma proposta seria ainda pior. Belíssimo, Paulo, belíssima síntese até nos comentários. Os jovens estão aqui agradecendo muito a sua contribuição. Eu gostaria de entrar nesse ponto que você traz da formação e da união de modo muito especial, porque o todo é maior que suas partes, né?
E quando a gente, esses dias eu escutava Dom Orlando Dotti junto com o Frei Wilson Dallagnol e a Isolete da Pastoral da Terra, recontando a história da Pastoral da Terra, até a Valentina, na reunião com o padre Arnildo Fritzen, escutou um pouco desse papel da igreja em articular os camponeses na década de 70 e 80, e nesse momento diferente que nós vivemos no Brasil, com toda esse regresso, né, reações neofascistas e retrocessos, né, essa é a melhor palavra, não regresso, retrocessos em relação às políticas públicas, a própria Comissão Pastoral da Terra se reinventa a partir da Laudato Si. Então eu vou, depois, Bárbara, então acabei de ver que você se inscreve aqui, mas eu gostaria de fazer esse comentário, Paulo, de modo muito especial no contexto da economia de Francisco. Porque quando o Papa Francisco chama um debate sobre a economia, e esse debate se mundializa num momento específico de uma pandemia global que não atinge só a Itália, nem o Brasil, é o mundo inteiro que está num momento diferente. Então, entendermos o momento histórico no qual nós estamos, né, e a potencialidade que a formação de opinião, né, de saber que a ciência, isso que nós estamos fazendo, é importante nesse momento. Então, é mais um comentário mesmo, e deixo para a Bárbara fazer a pergunta dela e a importância do resgate indígena que a Bárbara. Vai, Bárbara. Oi, Paulo. Bom dia. Bom dia para vocês. Obrigada aí por suas falas lindas, inspiradoras e esclarecedoras. Eu queria saber o que você acha a respeito da agricultura comunitária, que é um modelo praticado especialmente aqui na região Nordeste e Norte do Brasil, pelas comunidades indígenas, assentamentos de reforma agrária, comunidades pesqueiras, quilombolas, dentre outras tradicionais, como um modelo mesmo, assim, que eu acho que diferencia do modelo de agricultura familiar de outras regiões do Brasil. Com certeza. De fato, o problema é que é uma heresia, como se dentro da igreja aparecera hoje um antipapa dizer exatamente o contrário. Toda a construção histórica acima do desenvolvimento agrícola foi feito a partir da ideia inicial, que é o mito fundador dos Estados Unidos, ou seja, o self-made man, o yeoman. É uma atividade que nasce individual e depois a mulher eventualmente pode ajudar, os filhos podem ajudar, mas é individual, é o indivíduo que vai fazer o desenvolvimento de um país. E, de fato, isso foi aceito por parte de todas as forças políticas. Hoje em dia, partido de centro ou de esquerda, a única discussão é como reforçar individualmente os produtores, produtoras. O ponto é que no mundo existe um conjunto de outras agriculturas. Eu me encontrei, quando comecei a trabalhar na África, no Moçambique, na Angola, etc., com forma de agricultura que era parcialmente comunitária, mas tinha elementos desse tipo. O problema é que o discurso político que chegava de acima, ou seja, da capital e do nível internacional, era sempre o mesmo. O desenvolvimento passa pelos direitos individuais, não da comunidade. Assim que é fundamental que o indivíduo, homem, dentro de uma comunidade, possa ter seus direitos individuais reconhecidos, porque se ele quer vender sua terra, não deve prestar conta à comunidade. A ideia não tem nada a ver com a agricultura, tem que ver com um modelo cultural onde tudo o que faz comunidade é perigoso. Porque quando você começa a fazer comunidade, está partilhando não somente produção, mas está partilhando ideia. E pode pensar de construir outro tipo de sociedades. E isso não é bom para todo que é o mundo da finança, no mundo neoliberal atual. Assim que
nossa briga para tratar de abrir essa discussão lá na África foi, primeiro, de partir do reconhecimento do conjunto do território das comunidades, e não do território da parte cultivada individualmente ou aquela parte para os bois, etc. Não. Existe um território que a comunidade está gerindo, em nome das futuras gerações e também em nome das antepassados. Foi muito complicado, levou anos para o ministro e os assessores do ministro entender que não era uma briga para defender a agricultura, mas era para defender cultura. Mas, finalmente, a lei, e por isso que insisti muito em lembrar a lei de 97 em Moçambique, reconhece os territórios e não pequeno machamba em produção. O interessante, a diferença dos povos indígenas brasileiros é que esse tipo de intervenção dá protagonismo político às comunidades. De fato, você viveram, e não sei se ainda continua vivendo, com comunidades indígenas que estão sob o controle do IBAMA, que não tem possibilidade de expressão política sem passar, não são cidadãos de outro campeonato. E a dificuldade é, essencialmente, eu acho, não tanto pelo produto que eles fazem, ou pelo custo de produção, mas pelo modelo, porque é um modelo que é exatamente oposto a uma economia do mercado individual. Ou seja, se é difícil impor políticas públicas em favor dos agricultores familiares, políticas em favor do mundo indígena ou quilombola, vai ser muito mais difícil. Ou seja, você tem que pensar que sua vida dentro de 30, 40 anos ainda estará para brigar para esses direitos. Mas acho fundamental, porque não defender essas diversidades significa ter perdido o partido antes de começar o jogo. Muito bem, Paulo. Isabel, deixa outra pergunta. Paulo. Isabel deixou mais uma pergunta aqui, que também vem ao encontro desse debate que já está acontecendo, sobre o problema do acesso desigual das mulheres no mundo e no Brasil, visto que na produção agrícola, ao menos em pequena escala, em áreas como a Amazônia, eu diria, né, quem conheceu as nossas avós ordenhando, né, em estrevarias precárias, lavando roupa, eu até pensava ontem isso, Isabel, só para fazer, a roupa da minha mãe foi lavada na sanga, foi lavada no riacho, né, e as nossas não, mas os nossos avós, e eram as mulheres que faziam isso. Então, como fazer esse recorte do acesso desigual das mulheres na produção do campo? Eu tenho minha filha que está terminando o seu doutorado sobre o tema de gênero nas políticas públicas aqui na França. Ou seja, é um debate interno em família que temos cotidianamente. Mas eu também briguei muito, nos últimos 15 ou 20 anos na FAO, para que o tema dos direitos das mulheres não seja como a sal que você vai acrescentando no fim, quando a massa está cheia, chega aí o tomate, está o basílico, bom, vamos botar um pouco de gênero também lá acima, né? Agora, uma parte disso é evidentemente de um modelo cultural que é alheio ao mundo agrícola, que foi um modelo de desenvolvimento capitalista baseado nos homens. Os homens fizeram, os homens controlaram e continuam controlando. No caso, o elemento positivo de resgatar dos anos Lula no setor agrário foi, pela primeira vez, os novos assentamentos, os títulos foram emitidos em nome tanto do homem como da mulher. Isso pode parecer uma coisa assim muito fácil, mas também levou muitos anos de briga, porque os governos progressistas brasileiros não entendiam. O que era importante era dar um título. Era óbvio que é mais fácil administrativamente dar um título ao homem, porque a mulher ajuda. São sempre aquelas pessoas que não aparecem e, de fato, o ponto é o mesmo. Reconhecer os direitos das mulheres significa pensar em um paradigma diferente. Os homens, eu acho que a minha geração ainda tem dificuldade de aceitar isso.
A sorte é que, pelo menos, vocês mais jovens, é uma briga que está dando, mas que tem que se dar não somente no campo, mas é briga interna também, em casa, os direitos, na sua cotidianidade de relação. Mas não podemos pensar de construir um mundo novo que não tenha esse princípio básico dessa igualdade. Minha filha ficou muito surpreendida quando eu disse para ela que ia acompanhar os esforços da economia do Francisco. Ela me disse, bom, mas a igreja finalmente sempre é masculista. Não, foi muito feliz de ver que o grupo brasileiro abriu a Santa Clara. Ou seja, a economia do Francisco é da Clara. E nos outros grupos não está, né? Assim que eu tive a impressão, bom, eu pesquisei um pouco alguns dos nomes que participaram nas reuniões anteriores e vi que tem várias jovens interessadas a promover essa questão de gênero. Para mim não é secundária a questão política, né? Quando falo de que é preciso reforçar as alianças políticas, temos que pensar que quais são as prioridades. A prioridade não é tanto, é também a produção de produtos de qualidade, seja o tema da semente do Maurício, etc. Mas também temos que pensar as pessoas que estão detrás. E as pessoas, plural, não são os homens, são homens e mulheres. E eles têm que também procurar esse equilíbrio com os recursos naturais. Senão, essa ideia do pacto, da Laudato Si, não tem jeito, não pode se materializar se não brigamos para esse equilíbrio básico. Bom, Paulo, assim como você, eu também fiquei bastante contente que quando eu entrei na economia de Francisco e vi que essa discussão brasileira, eu entrei com a discussão já em andamento, já era Francisco e Clara, já tinha essa perspectiva feminista em debate. E, enfim, é muito bacana estar com um grupo em que esse tema ele é prioridade. Ele não é colocado como um grupo à parte. A gente não colocou dentro do Brasil um grupo para discutir feminismo e colocou todas as mulheres para discutir à parte. Então, isso é importante, isso é fundamental. Mas eu aproveito o momento para te fazer uma pergunta. Pela tua experiência dentro da FAO, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando que tu trabalhou tanto tempo dentro da instituição, eu queria entender um pouco melhor sobre como se dá a discussão sobre o tema de soberania alimentar dentro da FAO, que ele acaba sendo não abordado de maneira direta. Às vezes aparece, mas sempre de maneira lateral ao tema segurança alimentar, muito em função de que aqui no Brasil, territorialmente, nos é muito caro discutir a questão de soberania. Você tem que pensar que a FAO, de fato, é um pouco como uma plataforma, né? Onde tem negociações permanentes entre os países e os atores poderosos e menos poderosos. Ou seja, a FAO não é progressista, não é, eu diria, historicamente, como eu escrevi na minha biografia o ano passado, nasceu, teve um pequeno momento no Big Bang inicial, quando potencialmente podia ser uma coisa muito interessante, muito útil no nível mundial. Mas depois teve um imprinting conservador que até hoje é dominante. Nos setores chaves são os países chave, tipo Estados Unidos, que controlam a linha política da organização, ou seja, que as margens de manobra são muito reduzidas. Mas existem. Foi possível, em 2004, a aprovação da Diretiva Voluntária para o Direito à Alimentação. Conseguimos fazer a conferência em torno da reforma agrária. Mas, de maneira terminológica, a questão entre segurança alimentar e soberania está cristalizando faz anos a discussão. Porque soberania é um conceito dos movimentos sociais. Evidentemente, o mundo conservador da FAO não aceita a palavra soberania. Ponto. Isso é natural. Ele defende seus interesses. Segurança alimentar, porque é tão vazio como conceito que você pode botar qualquer coisa lá dentro. E, na prática, dentro da FAO, é um grupo que trabalha sobre segurança alimentar, food security,
mas não tem ligação estrutural com nenhum outro grupo, como, por exemplo, o grupo que foi o meu de posse de terra. Assim que são discussões onde nós tratamos de ter muito projeto de campo para fazer avançar longe de Roma a realidade, as coisas no campo, e os demais tratam de ter essa discussão dentro do mundo político, onde as relações de forças são totalmente desequilibradas. Assim que eu acho que posso facilmente fazer uma previsão que o tema, a palavra soberania alimentar dentro da FAO não vai aparecer em nenhum documento oficial por muitos anos. É bom manter a pressão, mas seria também útil começar a pensar, de repensar uma estratégia com alternativas, não eliminar isso, manter, mas pensar também outras coisas. Porque brigar pela soberania alimentar, se entretanto não estamos brigando para reduzir os contatos entre produtores familiares ou comunitários e os mercados finais, porque você pode construir soberania a partir de voltar a produzir coisas que estão desaparecendo. O tomate, o mundo ocidental selecionou tomate que viaja. Na União Soviética você tem uma recolta de 1.500 variedades de tomate que não viajam, mas são as tomates que têm gosto, que são bons para comer. Isso para dizer que é possível voltar a produzir coisas de qualidade, coisas que eram dos nossos antepassados, ou seja, produto do território, produto na história de uma cultura. E voltar a não cair na necessidade de ter que comprar cada ano semente, etc, etc. Que você pode ter uma abordagem política direita, mas hoje em dia não vai por lado nenhum, ou uma abordagem de construção desse tema a partir da base. Existe na Colômbia, porque me encontrei com eles, um grupo que trabalha sobre o tema das sementes campesinas. Para não somente voltar a produzir sementes, mas evidentemente para voltar a produzir produtos, variedades locais, que são de soberania alimentar concreta. Over. Bueno, falo eu então? Pode ser? Não, eu acredito que até os comentários que nos chegam aqui dos jovens, Paulo, é que de fato precisamos aprofundar muito mais a questão do alimento, né? Penso que a fala do Carlo Petrini para nós, enquanto Economia de Francisco, ela vem ao encontro e se complementam muito as duas falas. E a gente vê, dando um testemunho brasileiro, quem sabe até outros jovens possam dar uma contribuição até melhor do que essa, mas pelo que a gente percebe neste momento, porque a pandemia nos colocou todos em igual, né? Desde claro, os recursos ainda continuam na mão de poucos, mas esse momento difícil no qual todos nós passamos demonstra um pouco, de fato, quem está a favor da vida e quem tem belos discursos, né? Quando a gente olha, por exemplo, as práticas dos movimentos sociais, quantas toneladas de alimento foram distribuídos aí nas cidades brasileiras pelo povo dos movimentos sociais? Mesmo a iniciativa do Maurício, que teve que nos deixar, mas quantos anos eles estão nessa luta de formiguinha, né? Preservando a semente crioula, preservando a semente do milho. Até esses dias eu comentava com a Lilian e com a Valentina de um prato que nós temos em comum, nós imigrantes e os italianos, que é a polenta, né? Até quando a nossa polenta vai ser feita com milho transgênico? Que a gente chegar no supermercado, olhar, tá lá o Tzinho de transgênico na farinha que a gente compra. Então, é uma briga política, é uma briga de organização e é de modo muito especial nesse momento em que as máscaras caem, em que as estruturas se desmantelam por causa de um vírus, que é uma resposta da natureza à nossa agressão, bem lembrou Leonardo Boff no sábado passado, né? Que nós possamos olharmos uns para os outros e darmos as mãos de caminhar juntos. Eu acho que é bonito reconhecer esse papel dos movimentos populares, e o Papa Francisco em Santa Cruz nos deixou essa mensagem muito bonita, que fôssemos nós, né, nas bases, os esperançadores, os portadores da esperança.
E aqui a gente vê que são muitos os agentes sociais da sociedade civil que estão fazendo sua parte. E eu, na verdade, não é nem tanto uma pergunta, porque as perguntas que a gente fez, muitas foram, mas é um comentário sobre tudo isso, de que essa diálogo de hoje nos trouxe muita esperança. Sim, mas dizer, para mim o que era importante hoje é fazer um pouco uma pincelada da globalidade dos problemas. Porque, por exemplo, falando da soberania alimentar, dos exemplos da briga hoje em dia para a soberania alimentar é o que está sendo feito aqui na Europa, que não vai ser muito fácil, mas essa briga está, para a etiquetagem dos produtos alimentícios que sejam completos, ou seja, que ter a obrigação pelos produtores de colocar na etiqueta se tem produto transgênico ou não. E essa é a grande luta na Europa e nos Estados Unidos, porque, evidentemente, todos os produtores transgênicos não querem, porque sabem que os consumidores não querem aquele produto. Agora, hoje em dia, lutar para a soberania não tem nada a ver com a vida direta do camponês, mas, de fato, tem, porque se muda a etiquetagem, vão mudar muitas coisas lá acima. E isso vai ser uma briga que vai precisar... uma parte de vocês, fora da sua própria especialização local, em Santa Catarina, Rio Grande, etc., mas é fundamental de chegar a ter essa visão. Para mim foi preciso duas coisas. De encontrar um mestre, Marcel Mazoyer, que me deu uma ferramenta metodológica inicial dessa visão do sistema. E depois, evidentemente, foi necessário experiência, tanto direita no campo, de projeto, de programa, como de tipo político. Eu publiquei algumas coisas que podem, evidentemente, ajudar para entender essa coisa. Fiz também uma biografia profissional das coisas feitas em bom ou em negativo dentro desses 30 anos da FAO, mas é material em italiano, né? Sei que não sei quanto de você vai poder ler. Mas quando você lembra a Pastoral da Terra dos anos 70, bom, o resultado concreto foi o nascimento do movimento do Sem Terra em 84, ou seja, foram precisos mais de 10 anos para chegar a convencer, articular e organizar um movimento desse tipo. Por isso, eu vou fechando hoje lembrando que é preciso ter energia, não digo paciência, porque não temos paciência, mas energia para uma briga que vai durar muitos anos. Então agora o William Detoni se inscreve também. Estou vendo que quer dar um relato sobre um processo de protagonismo para mulheres. Teu áudio, William. Agora foi. Tá bom. Tudo certo? Olá, um bom dia a todos. Agradecer primeiramente aí ao convite feito pelo Andrei e pela exposição aí do Paulo. Então, esse assunto que a gente está tratando é bastante amplo, né? Tá bem dinâmico o papo, acho que tá vindo, as coisas vão mudando, mas enfim. Eu convidei minha companheira aqui para dar esse relato, né? Porque eu, sendo homem, me sinto um tanto sem direito de dar esse relato, mas enfim, ela está meio nervosa que a gente não pensou antes isso, e aí eu vou falar. Esse é um processo que está acontecendo há um tempo numa ONG chamada CTA, em Viçosa, Minas Gerais, que eles bolaram o seguinte sistema: eles passam a fazer um processo de formação com essas mulheres e oferecem cadernetas. Nessas cadernetas, as mulheres vão anotando como é seu dia a dia e como é feita a produção delas dentro dos assentamentos ou do território onde elas são inseridas. A partir daí, dessas cadernetas, elas vão conseguindo contabilizar todo o trabalho, todo o tempo de trabalho, e inclusive questões monetárias envolvendo o trabalho delas. E a partir daí, a partir desse reconhecimento delas mesmas do trabalho delas,
porque isso acaba ficando muito invisibilizado, né? Tanto pela sociedade em que elas estão inseridas, tanto pela própria família e por elas mesmas, de não dar o devido valor ao seu trabalho. Então, a partir desse simples processo de oferecer cadernetas para que elas anotassem o que elas fazem dentro da sua casa, digamos, da sua propriedade, começou a trazer uma grande transformação, inclusive de imposição da sua pessoa mesmo, né, do seu trabalho, e trazendo uma grande transformação no protagonismo dessas mulheres, né, conseguindo que elas consigam ter mais visibilidade mesmo. Oi? Várias mulheres foram se juntando e criando grupos feministas dentro desses espaços que elas tinham e conseguiram mais protagonismo dentro desses territórios. Assim. Elas conseguiram se organizar a partir dessas cadernetas e fazer grupos de mulheres que conseguiram falar, não, a gente está aqui, a gente tem esse trabalho, a gente ganha esse dinheiro e a gente tem direito a ter voz. Eu não sei se vocês ouviram o relato aí dela. Não, muito pouco. Não, muito pouco. Desculpem aí, então. Achei que vocês estivessem ouvindo. Mas, enfim, a partir dessas cadernetas foram montados grupos de mulheres e elas conseguiram formar mesmo, né? Como é que eu vou dizer? Se empoderaram, né? Isso, foi despertado um empoderamento, né? A partir delas mesmas, assim, de um processo de dentro. Agora, uma outra questão que eu queria falar é a respeito dessa capacidade produtiva dos pequenos produtores, porque essa questão é muito emblemática, né? Muitas pessoas têm essa ideia de que os pequenos produtores não têm qualidade e não têm produção mesmo, né? E as estatísticas nos mostram que é justamente o contrário. O pequeno produtor, né, que a gente chama, tanto da produção camponesa, né, e da agricultura familiar, que eu queria trazer um certo teorismo uma obra também que é do Abramovay, um autor brasileiro, não sei se todos conhecem, Capitalismo Agrário em Questão, e ele traz essa divergência, né, o que ele chama de agricultura camponesa, o que é a agricultura familiar. Que a agricultura camponesa seria mais semelhante a isso que a gente chamou agora há pouco de agricultura comunitária, né, que tem uma troca ali sem mercantilismo de mão de obra, de produtos, o chamado escambo, né? E gostaria de ver como que o Paulo vê essas duas questões e o que a gente chama de agricultura familiar, né? O que o autor chama, na verdade. Isso vem tomando um grande campo, assim, principalmente nas pós-graduações envolvendo as questões agrárias aqui no Brasil. A agricultura familiar seria a agricultura que é mais voltada para o mercantilismo mesmo, né? Tem a agroindústria inserida nas propriedades e tem toda essa questão mercantilista mesmo nesse conceito de agricultor familiar. Então, gostaria de saber se o Paulo tem alguma coisa a colocar nesse sentido, assim, dessas duas, como ele vê esse processo, né? Ou essa transformação também, porque às vezes a partir até de ações do Estado, os agricultores que a gente chamaria de agricultor camponês ou de agricultura comunitária passariam a fazer parte de mercados, perdendo então e também sendo cooptados, né, por diversas questões. Aí, inclusive, a gente falou agora há pouco aqui que o agricultor camponês ele não faz parte do commodity, né? A gente tem muitos exemplos aqui no Rio Grande do Sul que muitos dos agricultores familiares ou camponeses acabam produzindo fumo, porque é o que dá mais lucro, mais doença, diga-se de passagem, para eles. Então, não sei se ficou muito perdido aí a minha fala, mas passo a palavra para o William, o Ricardo Abramovay foi parte da nossa equipa quando começamos nosso programa nos anos 90 lá
no Brasil. Eu sei que é um velho conhecido e amigo. Ele é um sociólogo, sei que ele precisa, vamos dizer, articular conceitos de maneira mais ampla. É verdade histórica que a agricultura familiar, na sua expressão histórica, passou a ser no começo uma pequena produção familiar de pequena escala, a ter hoje em dia ramificações muito fortes também com setores do agribusiness, etc. Porque hoje em dia a capacidade técnica, mecânica e produtiva permite, aqui perto, eu estou nesse momento, estou aqui em Paris, aqui na região das bolsas de cereais, uma família, um pai, um filho pode tranquilamente ter gerar como 400, 500 hectares sozinhos, 2 pessoas sem obreiro. Assim que é um conceito amplo, mas o conceito que nós utilizamos, particularmente no Brasil, quando fomos a definir o horizonte numérico da agricultura familiar, foi a utilização preponderante da mão de obra familiar. Ou seja, mais de 2/3 do total era familiar. Depois, você sempre precisa de alguém para ajudar, mas se a mão de obra não era principalmente familiar, não era agricultura familiar. Agora, você pode ter pequenos produtores, que são familiares, com 1 a 2 hectares, e outros que são muito grandes. Mas o que eu não concordo com o Ricardo é o feito que não existe agricultura que não tenha contato com o mercado. Porque mesmo as agriculturas mais pequenas, uma mulher que tenha uma pequena machamba para produzir coisas, precisa de vender uma parte de sua produção para comprar sabão, para comprar o livro para o filho para ir para a escola, coisas desse tipo. E é aí, no momento dessa interação com o mercado, que pode observar essa caída histórica progressiva dos preços pagos aos agricultores. Se você tivesse uma vida em autarquia total, como, não sei, os menonitas lá na Bolívia, bom, tudo bem, mas na realidade eles mesmos têm contato com o mercado. Assim que não existe agricultura que não tenha contato no mercado, mas o mundo da agricultura familiar é um mundo composto muito grande. E não é um mundo necessariamente de tipo progressista, porque tem agricultores familiares que são tranquilamente de direita, que são empresários, que praticam eventualmente mesmo a escravidão. Ou seja, não é que seja um conceito que, bom, se você se declara agricultor familiar, vamos bater um papo, somos amigos. Não necessariamente. Mas é para dizer, é um tipo de modelo produtivo onde não é o capital que domina. Tá? Minha consideração final, porque dentro de pouco tempo vamos ter que fechar, eu não tenho dúvida que experiência como aquela que você e tua companheira relataram existe em grande quantidade no Brasil e fora do Brasil. O ponto é que nós cometemos sempre o mesmo erro de falar entre nós. Ou seja, vamos contando essas coisas a um grupo de amigos que já são convertidos. Imagina se os apóstolos do Jesus iam falar da fala do Jesus somente entre eles e não fora. Nós precisamos ir contar essas diversidades da produção, mas sobretudo a cultura que está detrás desses agricultores, comunitária ou familiar, a um círculo de pessoas fora daqueles comuns, fora dos amigos tradicionais. Porque precisamos, e volto ao tema das alianças políticas, precisamos ir conquerir outros setores para que possam nos ajudar na nossa luta. Sem esquecer que mesmo dentro do nosso campo existem variedades, existem dificuldades, existem inimigos que não estão a favor desses temas. Eu, quando saiu a Laudato Si, eu não conhecia muito bem o mundo interno do Vaticano. E fiquei muito feliz com aquele texto. Achei o texto mais progressivo que eu vi progressista nos últimos 20 anos, desde um documento que o Vaticano publicou depois do Eldorado do Carajás. Mas depois me di conta que dentro do Vaticano não acontecia nada.
Se que foi falar com um amigo que é muito adentro desse mundo, ele me disse, olha, tem muitos setores que estão em contra do Papa, que não acham bom essa ideia de defender essa paridade em homem-natureza, paridade homem-mulher, etc. Não. Assim que não vai ser a Igreja Católica que vai empurrar a Laudato Si. Vai ser pequenos setores. Eu acho que a ideia do Papa de sair do mundo formal da Igreja e abrir essa discussão para jovens do mundo inteiro, fora da religião, é interessante na medida que você entenda que tem que fazer o mesmo exercício, de ir a falar com as pessoas fora dos grupos tradicionais. Ainda temos 6 minutos, depois a Valentina diz que vai fechar tudo, né? Bom, Paulo, Bom, queria posso... muito... Não, perdão, William, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Depois eu acho que eu tinha começado antes. Eu só ia agradecer mesmo ao Paulo e comentar que aqui em Santa Catarina, eu ia até te perguntar, William, se a sua companheira faz parte do movimento das mulheres camponesas. Porque em Santa Catarina, no Oeste, elas têm trabalhado com o mesmo sistema de cadernetas, o que é bastante interessante. Ela já tem, pelo menos no começo do ano, quando eu estive numa reunião junto com elas, ela já tem resultados preliminares, inclusive de que as miudezas, que elas chamam, que são essas produções das mulheres dentro da propriedade, chega a superar em 2, 3 vezes aquilo que é vendido para fora da propriedade, demonstrando como o trabalho da mulher é subvalorizado, e essa produção que acaba não sendo não sendo convertida na venda em reais, ela é subvalorizada. E então gostaria de agradecer muito essa fala do William e da companheira dele que acabou de aparecer, e ao Paulo. E a todos que estiveram aqui conosco hoje. E a gente vai seguir debatendo. Eu queria fazer uma colocação agora que você falou sobre já terem dados preliminares em Santa Catarina. Esse relato que ele deu foi porque eu fui fazer um estágio nessa ONG em 2019 e eles abordaram isso com a gente. Lá também eles já têm dados preliminares que indicam a mesma coisa, assim, que 70% do que as mulheres produzem nos seus quintais são convertidos em dinheiro que elas próprias botam dentro de casa. Então, tipo, isso também aponta que, tipo, os homens não têm um papel econômico tão forte dentro da casa dessas mulheres quanto elas acham que têm, assim, né? E aí, sendo também mais uma fonte de empoderamento para essas mulheres de dizer, sim, eu contribuo na casa não só no meu trabalho, na minha força de trabalho, mas também economicamente. Isso também tem acontecido lá. Eu queria fazer uma outra pergunta para o Paulo. Como que ele vê, a gente estava falando sobre a questão dos agricultores familiares, né? E essa inserção no mercado e como a gente poderia dar um poder maior para a produção mesmo, né? Para o escoamento dessas experiências familiares. E aí o que a gente vê aqui, pelo menos na nossa universidade, em Pelotas, eu acho que isso se espalha por todo o país, que é a questão da estrutura curricular dos cursos voltados às agrárias. E aí a gente vê, que a gente até faz uns comentários meio pejorativos, assim, que o profissional agrônomo, geralmente, ele não sai dos cursos de agronomia um agrônomo, ele sai um comerciante, porque ele vai praticar a sua extensão lá na agricultura familiar, ou qualquer que seja agricultura de grande escala também, né? Afinal, esse modelo é o modelo que é o hegemônico. E ele sai de lá com uma mentalidade de vender coisas, né? Ele não... sem aplicar o conhecimento que deveria ser mesmo agronômico. Como que ele vê o papel da educação nesses cursos e como é que a gente poderia mudar essa interação? Acho que vamos ter 2 minutos somente, depois provavelmente vai se fechar, mas eu ouvi dizer que
hoje em dia o movimento sem terra está empurrando muito esse tema da produção biodinâmica e biológica e também para favorecer também a venda direta. Isso que estava dizendo anteriormente, que é uma coisa que existe hoje em dia praticamente na maioria dos países da Europa Ocidental. Os sindicatos agrícolas têm organizado várias redes de contato direto entre produtor e consumidor, o que tem esse duplo efeito, não somente de aumentar o preço para os produtores, mas também de empurrar a voltar a produções de coisas que tinham desaparecido. Se o MST e outros, vou ter uma fala com o presidente da CONTAG nesses dias, porque um velho amigo, Veneto, também, se ele também pudesse ajudar nesse achicamento da cadeia de valor entre o produtor e o consumidor, seria uma iniciativa útil. Não suficiente, mas seguramente útil e necessária. Em torno do tema das estruturas das universidades, eu sou um produto desse tipo de universidade italiana, onde efetivamente não existia falar de história agrária, de agricultura familiar, etc. A ideia é que quem controla hoje em dia as universidades são quem bota lá dinheiro, e quem bota dinheiro são as indústrias. Eles fazem para seus interesses. Porque quando diz que temos que entrar na competição também cultural e não somente da produção, não é somente entrar na política para mudar de ministro ou de programa, mas também é fundamental entrar no mundo, como o Bianchini fez, no mundo da educação rural, e antes de chegar à universidade, bom, tem que pensar em liceus técnicos, na escola técnica do 2º e 3º grado, porque já lá o modelo entra. Mas 59, acho que, não sei se Valentina está nos ouvindo, mas acho que vai se fechar. Valentina, ci sei? Sì, tranquillo, finisci il discorso, Okay. Tranquillo. Non c'è il cut verticale, tranquillo. Por isso, queria dizer, são muitas as lutas que precisam ser organizadas. As forças são poucas porque não somos milhões, teríamos que ser bilhões, mas nem somos milhões. Porque o ponto é de ter uma visão partilhada e uma série de prioridades. O risco é a coisa que absolutamente você tem que evitar nos anos futuros, é que no momento de fazer uma síntese das prioridades, o tema da igualdade de gênero faça, como no passado, desaparecer. Porque sempre foi assim. No momento de falar de prioridades, bom, o tema de gênero não é prioridade. Vamos falar de coisas, de preços, de política. Assim que, para mim, minha história, depois de 35 anos de lutar nesse tema do desenvolvimento, considero que a prioridade número 1 é o tema da igualdade de gênero. Depois vamos começando a acrescentar outros. Mas se estão convencidas, tem que defender com as unhas, porque vai entrar os economistas dizendo não, bom, entendo, mas não, essa não é a prioridade. É a prioridade, porque o chamado de Laudato Si é pelos seres humanos, temos que compreender como conviver nesse mundo. O primeiro exemplo é entre nós, de gêneros diferentes. Meus amigos, acho que Paolo. estamos 2 horas interessantes, né? Super interessante, very, very interesting. So I'm so fascinated about the discussion among us. So I'm very happy about this moment together. E não esqueça que vai ter 2 mais sobre a crise ecológica e esse tema mais recente, que é esse colonialismo digital. Mas vai ser em inglês nas próximas. In fact, so for this reason, in the next days, we will post this registration for any of us will miss some moments of this webinar, and maybe with the permission of Paolo, also the slides. Thank you again, Lilian, Andrei. Just a few words to conclude this webinar. Lilian, per me grazie a tutti, mille grazie solo, siamo insieme.
Grazie Andrei, grazie. Eu agradeço muito, principalmente a presença do Paulo, a disponibilidade dele de responder todas essas nossas perguntas. E só tenho a dizer que a gente vai seguir trabalhando e que eu espero que todo mundo que esteja aqui continue conosco, discutindo e, quem sabe, construindo projetos juntos, pesquisas juntos e que a gente possa somar sempre. Obrigada. Então, esqueçam os velhos slogan. A luta continua e a vitória não é certa. Precisamos lutar. Ciao! Ciao a tutti, grazie, grazie, ciao. Arrivederci. Arrivederci, Andrei.